Olá, segundo ano, tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo, vamos conversar sobre as propriedades coligativas. O que são as propriedades coligativas? São propriedades observadas em uma solução quando você adiciona um soluto não volátil nessa solução. O que seria isso? Volátil é algo que evapora facilmente. Então, não volátil é que não evapora. Por exemplo, o sal e o açúcar são bons exemplos. A presença desse soluto não volátil fará com que a solução apresente propriedades distintas da solução contendo apenas o soluto de início. Então, quer dizer, a partir do momento que você adiciona esse soluto, algumas propriedades são alteradas. Por exemplo, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, só que isso apresenta uns nomes um pouquinho diferentes, que a gente não conhece ainda. Essas propriedades que são alteradas, né, elas não dependem da natureza do soluto, apenas da quantidade de moléculas ou íons presentes em solução. Para entender um pouquinho melhor essa independência da natureza, a gente vai olhar aqui os tipos de solução, tá? Aqui, por exemplo, nós temos solução molecular, que são formadas quando o soluto são moléculas. Por exemplo, o açúcar. O açúcar, aqui, se você adicionar 1 mol de açúcar e ele vai dissolver em água, por exemplo, né? Você vai ter 1 mol de partículas na solução. Ele é um composto molecular. Então, se você adicionar 1 mol disso, ele vai dissolver e vai ter 1 mol de partículas. Já a solução iônica, em solução forma íons. Então vai depender do sal, sabe? Mas o NaCl, que a gente conhece, que é o sal de cozinha, por exemplo, você sabe que se dissolve em sódio e em cloro. Então, 1 mol de NaCl vai formar 1 mol de sódio e 1 mol de cloreto, correto? Então vai formar, na verdade, 2 mols de partículas. Você adiciona 1 mol de NaCl e vai gerar isso em solução 2 mols de partículas. Então, se você colocar a mesma quantidade em mols de açúcar e de sal, né, em amostras separadas ali, né, por exemplo, você vai observar um efeito coligativo, uma interferência naquelas propriedades maior no caso do sal. Por quê? Porque o sal ele vai gerar 2 mols de partículas. E para as propriedades coligativas, independe, não interessa se é sal ou se é açúcar. O que interessa é o número de partículas, ok? Agora nós iremos entender o que é a pressão de vapor, que está relacionada aí com a evaporação, fenômeno que a gente conhece. Aqui, por exemplo, nós temos um becker que está aberto. Então, a evaporação aqui em laranja representa a evaporação do líquido aqui em laranja, e aqui as moléculas aí do ar. E aqui o efeito da evaporação, né? Conforme essas moléculas aqui vão se distanciando, elas acabam se desprendendo aqui, digamos, dessas outras, e acaba se misturando aí com o ar, e isso vai gerando essa evaporação aí natural desse líquido, ok? Já nessa representação, aqui nós temos um sistema que é fechado. O que acontece? Isso aqui não está mais livre. O fato de estar fechado faz com que essas partículas gasosas aqui, tanto do ar quanto do próprio líquido, né, exerça uma pressão aqui sobre o líquido. Essa pressão, quando atingir a pressão máxima aqui, ou seja, quando o máximo de vapor for gerado dentro do recipiente fechado, essa quantidade máxima de gás do solvente aqui, né, do líquido, isso é chamado de pressão de vapor, tá? O interessante é que para o líquido entrar em ebulição, essa pressão de vapor aqui, ela precisa se igualar com a pressão ambiente. Então, quer dizer o quê? Quando a gente ferve a água, na verdade, a gente aquece a água, a gente começa primeiro, antes de ela entrar em ebulição, começa a sair mais vaporzinho, né? Esse vaporzinho que vai saindo, na verdade, o aumento aqui dessas partículas aqui de gás, de água no estado de vapor, correto? Quando a pressão se iguala com a pressão atmosférica, que é 1 atm, a água entra em ebulição, começa a ferver, soltar as bolhas. E isso é em que temperatura na água normal, na água pura ali? É a 100 graus, tá? Agora, essa temperatura de ebulição, ela pode ser alterada, ela depende dessa pressão de vapor. Então, se tem algum outro efeito, alguma outra coisa, como a adição de um soluto não volátil, que a gente falou lá, por exemplo, água, açúcar, que interfere nessa pressão de vapor, o que acontece? O ponto de ebulição e o ponto de ebulição, no caso, também vai ser interferido. E a ideia dessa videoaula é entender esse conceito, tá? A gente vai entender um pouco melhor um pouco mais para frente. Aqui a gente vai entender como que é a pressão de vapor, que seria a pressão de vapor mesmo?
Basicamente, ali, a gente pode chamar de concentração de gás que forma ali em cima do líquido. Vocês podem entender por isso. Agora pensa, quanto mais volátil for o líquido, mais evapora. Quanto mais evapora, maior é a pressão de vapor. Fez sentido? Sim. Quanto maior a pressão de vapor, significa que o líquido é mais volátil. Né? Se a gente pegar para analisar aqui esse gráfico, vamos pegar uma temperatura aqui, ó. Temperatura, conforme a gente aumenta a temperatura, as moléculas vão entrar em maior agitação, né? Vai mais facilidade do líquido para o estado de vapor. Então, conforme a gente aumenta a temperatura, a pressão aumenta também, correto? Agora vamos fixar a temperatura para ver. Vamos analisar aqui numa temperatura fixa. Olha, a pressão de vapor do NaCl é essa aqui. Fixou a temperatura. Do álcool é um pouco maior, correto? Ó, aumenta nesse sentido. Do álcool já é maior. Agora, do éter é ainda maior. Então, o que a gente pode associar a isso? Que o éter é mais volátil que o álcool é mais volátil que o NaCl e menos volátil que o éter. Porque, na mesma temperatura, né, se vocês analisar aqui, você vai ter mais vapor do éter do que de todos os outros. Maior pressão de vapor. Consequentemente, se ele tem maior pressão de vapor, para atingir a pressão 1 atm, por exemplo, a pressão ambiente, é muito mais fácil. Então, quanto maior a pressão de vapor, menor é o ponto de ebulição, porque é mais fácil de igualar com a pressão externa, tá? Então, é daí que vem, quanto maior a temperatura de um líquido, maior será sua facilidade em evaporar. Quanto maior for a volatilidade de um líquido, maior será a sua pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor, menor é o ponto de ebulição, porque é mais fácil de ele igualar com a pressão externa, ok? Bom, agora vamos para a primeira propriedade coligativa em si, que é a tonoscopia, que está totalmente relacionada aí com a ideia de pressão de vapor. Se a gente analisar aqui, a gente tem água pura, e aqui digamos que a água em vapor, né? A água evaporando aqui, isoporzinho de água. Quando você adiciona o açúcar é o quê? É um soluto não volátil. O que ele vai fazer na prática? Quando ele dissolve ali na água, ele gera um impedimento físico, que dificulta a passagem aqui das partículas de água do líquido para o vapor. E isso diminui, então, a pressão de vapor. E isso está totalmente relacionado com a ebulioscopia. Por quê? Quando você diminui a pressão de vapor pela adição de um sal, você precisa aumentar ainda mais a temperatura para aumentar a quantidade de vapor para conseguir igualar com a pressão externa e evaporar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho água pura e eu vou aquecer a 100 graus. Se eu adicionar um soluto aqui, eu não vou aquecer mais a 100 graus. Eu vou aquecer em temperatura maior que 100 graus. Vocês podem fazer um teste, botar água para ferver. E quando ela já estiver fervendo, adiciona 1 ou 2 colheres de açúcar. Ou sal, dependendo do que para que for a água, né? E a ideia é vocês observarem daí a diminuição da fervura. Ou ela vai parar totalmente ali, ou ela vai, depende da quantidade de sal ali, daí no caso, ou vai ser nítida a diminuição das bolhas ali, porque vai diminuir essa pressão de vapor, vai precisar de mais temperatura, então ela vai passar fervendo uma temperatura maior. E isso pode ajudar a cozinhar os alimentos mais rápido, porque numa temperatura maior você vai cozinhar mais rápido. Por isso que muitas cozinheiras, né, adicionam sal na água ali antes de cozinhar, né? Enquanto tá cozinhando ali, porque isso acelera. Por que vai acelerar? Porque vai fazer com que a água ferva numa temperatura um pouco maior que 100 graus. Outro efeito coligativo é a crioscopia, que é a diminuição da temperatura de congelamento, ou seja, ponto de fusão, quando você adiciona um soluto não volátil, tá? A ideia aqui, por exemplo, você tem água pura a 0 graus, que é a temperatura de fusão normal da água. Se você adiciona nessa água meio mol de glicose, a temperatura de fusão vai ser próximo a menos 1 grau, né? A mesma coisa acontece se você adicionar meio molde de sacarose. O que isso quer dizer? Quer dizer que não depende da natureza da partícula, importa mesmo é a concentração aqui. Nesse caso, os dois são moleculares, né? Então, a quantidade de partículas na água vai ser a mesma. Se você dobrar, então vai ter um efeito aqui coligativo maior, ou seja, a temperatura
com a maior concentração de glicose ou de sacarose aqui na água, a temperatura de fusão vai ser mais baixa ainda. Em vez de 0, vai ser quase -2. Né? Então, ainda mais baixo. Essa é a ideia, mais ou menos. Por que que isso acontece? Para entender isso, a gente tem esse esqueminha aqui. Aqui, imaginem que são as gotículas de água. Para congelar, essas gotículas elas têm que se aproximar, correto? Elas têm que se aproximar para formar lá a estrutura cristalina do gelo e congelar. Se você tiver sal, aqui um soluto não volátil, que está representado por essa bolinha vermelha, isso não dificulta? Esse ajuntamento, digamos assim, é dificultado, né? Então isso faz com que a temperatura tenha que ser menor, para ter um menor nível de agitação, para essas moléculas de água conseguirem se organizar, para se estruturar na forma do gelo. Então essa é a ideia. Novamente, ocorre um impedimento físico mesmo, tá? Só que a ideia é totalmente diferente da ebulioscopia e da tonoscopia que a gente viu anteriormente, tá? Mas os dois vai ter um efeito parecido, mas mais oposto, no caso. No caso do ponto de fusão vai diminuir e no caso do ponto de ebulição vai aumentar, ok? Agora nós vamos falar sobre a pressão osmótica. É o estudo da elevação da pressão de um líquido em função da adição de um soluto não volátil. Para a compreensão desse fenômeno, é preciso compreender o conceito de osmose. Então, o que seria osmose? A osmose é a passagem de um solvente de uma solução mais concentrada para uma menos concentrada, ou seja, da mais concentrada para mais diluída, através de uma membrana semipermeável. A passagem de solvente se encerra quando as concentrações de ambos os lados se igualarem. Para entender um pouco mais essa parte conceitual aqui, a gente tem essa representação. Aqui nós temos uma membrana semipermeável, correto? Aqui em vermelho a gente tem as moléculas de soluto e em representação em azul as moléculas de água. E aqui a gente não tem, digamos, soluto. Qual lado está mais concentrado? Qual lado que está, digamos, mais concentrado? O lado B. Então, a água, ela vai passar do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Qual que é o objetivo? Igualar a concentração. A ideia é igualar a concentração. Então, aqui a gente tem uma membrana e é só o solvente que passa aqui, tá? O soluto não passa. O soluto não vem daqui para cá. Essa membrana permite só a passagem do solvente, porque ele é menor, né? A ideia está aqui no esquema também. Se esse vermelhinho querer passar para cá, ele não vai passar aqui nessa frestinha, só o azulzinho que passa. Essa é a ideia. Então, o solvente ele vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a fim de igualar as concentrações. Esse é um movimento natural, ok? Onde que ocorre isso? Em muitos lugares. Tá? Se vocês pesquisarem, por exemplo, de osmose, vocês vão encontrar muita coisa. Se você parar para pensar, nos restaurantes, alface, por exemplo, eles não temperam a alface. Vocês deixam para você temperar no prato. Por quê? O que acontece? Ela murcha, né? Quando você adiciona sal ali, vinagre e tal, a alface ela vai murchar. O efeito que acontece ali é o efeito de osmose. A alface ela é uma membrana semipermeável e quando você adiciona o sal, o açúcar, ele é um meio mais concentrado. Faz com que meio que puxe, não é exatamente isso, mas é como se o sal e o meio mais concentrado ali externo sugasse a água da alface. Na verdade, é uma passagem espontânea da água da alface para o meio externo, porque é o meio mais concentrado fora, tá? A mesma coisa com a ideia aí do caramujo. Quem é que já assassinou um caramujo com sal? Né? Se você tentar com açúcar também vai funcionar, só que com sal é mais rápido, porque você precisa de menos quantidade de sal, porque tem aquela ideia lá do composto iônico, né? Então, ele vai se transformar, vai ter um efeito mais forte, né? Mas o efeito é de osmose, né? O caramujo ali é uma membrana semipermeável, que tem bastante água. Quando você adiciona sal direto ali, o meio externo fica super concentrado, que é puro soluto, e faz o que? A passagem espontânea da água do caramujo para o meio externo. Então, você acaba matando o bichinho, mas é um efeito de osmose. Tá? Não sei se já ouviram falar de osmose reversa. Osmose reversa é um tratamento que é feito na hemodiálise, por exemplo. O sangue, para quem não consegue fazer mais, os órgãos não conseguem fazer naturalmente mais a limpeza do sangue, tem que fazer hemodiálise. Existe uma membrana semipermeável, por qual é forçada a passagem do sangue sujo, digamos assim, com excesso aí de
de compostos, né, que precisa ser retirado. Quando é forçada essa passagem por essa membrana, somente o que é bom, né, o que é para passar, sai do outro lado e retorna para o organismo, para o corpo da pessoa, enquanto o restante, a parte mais concentrada, fica retida no equipamento. Esse é um processo de osmose reversa porque ele é forçado. O sentido contrário é forçado. É como se a gente botasse uma pressão aqui no B. Vamos fazer uma pressão aqui no B para forçar o solvente passar por essa membrana para cá. Aí vai sobrar só essa parte aqui, vai sobrar só o soluto, a parte mais concentrada, enquanto o outro lado vai ficar mais puro, só o solvente. Essa é mais ou menos a ideia, ok? Bom, qualquer dúvida, se vocês não tiverem entendido alguma coisa, precisar de mais explicação, né, entre em contato comigo. No próximo vídeo, eu vou estar resolvendo alguns exercícios sobre esse assunto, então vai ter mais oportunidades de estar compreendendo. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Muito obrigada pela atenção. Se você gostou, pode curtir, comentar, tirar suas dúvidas, né? Cuide-se, passe álcool gel, lave as mãos e até a próxima.